Na noite de Halloween de 2002, o casal von Richthofen dormia tranquilamente em seu quarto. Mas no meio da noite, um trio de criminosos invadiu a casa da família e os emboscou com barras de metal, terminando suas vidas instantaneamente. Este crime hediondo teve repercussão mundial e os investigadores inicialmente pensaram ser um caso de furto. Mas apenas alguns dias depois, os detetives anunciaram que haviam prendido um suspeito que ninguém jamais teria esperado. A família von Richthofen era tudo, menos comum. Eles residiam em São Paulo, Brasil, fazendo um grande nome para si mesmos no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Esses caras tinham muito dinheiro em suas diversas contas bancárias, que pareciam estar transbordando. Manfred, o chefe da família, era diretor principal da DIRSA, empresa estatal que gerencia os sistemas rodoviários em São Paulo, onde residiam. Durante a maior parte de suas vidas, ele teve um emprego muito bem remunerado e estava encarregado de alguns dos projetos de rodovias mais caros da área. Maurícia, a mãe da família, era uma psiquiatra que parecia estar indo muito bem em sua carreira também. Os dois filhos da família, Suzanne e Andreas, também estavam indo muito bem na vida. Suzanne formou-se no ensino médio na Alemanha quando jovem, mas agora estuda direito em São Paulo, seu país natal. Não se sabe muito sobre Andreas, além do fato de que ele era um pouco mais jovem que Suzanne. Ele tinha interesse em aviões de modelo desde jovem, o que o levou a fazer aulas e a voá-los. Ele fez parceria com o instrutor local, Daniel. Suzanne acompanhava seu irmão nessas aulas, mas logo seria revelado que ela não fazia isso por também se interessar por aviões. Seu interesse, porém, estava no jovem professor do curso, Daniel. Daniel e Suzanne se conheceram em 1999 e rapidamente iniciaram um romance. Os dois pareciam inseparáveis e até começaram a fazer aulas de jiu-jitsu juntos. No geral, as coisas estavam indo muito bem para a família, ou pelo menos parecia. Na superfície, lembra como eu te disse que a família era absolutamente rica? Bem, eles eram, mas não oficialmente. Segundo os registros financeiros, a família valia apenas cerca de $1 milhão. Embora relatórios afirmem que esse número pode ter chegado a 17 milhões, isso não é suficiente para manter o estilo de vida da família. Anos depois, após investigação minuciosa, a polícia descobriu que Manfred escondera contas bancárias no exterior, especialmente na Suécia. Sabemos que ele criou pelo menos 2 contas para a herança de sua filha, que ela deveria receber quando se formasse na faculdade. Mas o número de contas exclusivamente para seu uso pessoal é desconhecido. Considerando que cada uma das 2 contas da filha dele valia mais de 10 milhões de libras, é seguro dizer que ele provavelmente tinha um bom pé de meia escondido no exterior. Para agravar, esse dinheiro sequer foi recebido legalmente. Investigadores descobriram que ele desviava grandes quantias de dinheiro de projetos rodoviários. Ele informava ao Estado que um projeto custaria, digamos, $10 milhões. Mas, na realidade, ele pode ter gasto apenas cerca de $5 milhões no trabalho. Ele usava vários métodos para movimentar o dinheiro até chegar em sua conta no exterior, tornando o rastreamento quase impossível. Ao repetir esse processo dezenas de vezes ao longo dos anos, você acumulará uma boa quantia de dinheiro, mesmo que suas declarações de imposto de renda afirmem oficialmente que você ganhou apenas algumas centenas de milhares. Desnecessário dizer que os familiares não eram estranhos ao crime. Eles viviam quase inteiramente de roubo e mentiras, mas era quem eram. Como o destino quis, uma vez que os rumores sobre o real valor dessa família se espalharam pela cidade, todos queriam um pedaço. Algumas pessoas estavam dispostas a ir longe para conseguir isso, mesmo que significasse tomá-lo daqueles que o roubaram primeiro. Suzanne era uma criança muito perturbada. Embora ela possa ter parecido bastante normal por fora, seus pais sabiam que havia algo único nela que não lhes agradava. Ela sempre pareceu bem presunçosa, por exemplo. Ela não era apenas presunçosa, mas verdadeiramente egoísta, segundo alguns que a conheciam. Ela aparentava não se importar com as pessoas que feria. Ela apenas desejava receber o que lhe era de direito e prosseguir com sua vida. Suzanne tinha somente 16 anos quando iniciou o namoro com Daniel. Daniel vinha de uma família muito pobre, mas para Suzanne isso não importava.
Ninguém sabe o que Suzanne viu em Daniel, mas ela passou a admirá-lo de uma forma que só uma adolescente poderia. O casal rapidamente passou a ficar junto o tempo todo, após os estudos de Suzanne e os longos dias de trabalho de Daniel. Com o avanço do relacionamento, Suzanne decidiu que queria morar com Daniel. Isso a levou a pedir ao pai para comprar um apartamento para que pudessem iniciar a vida a dois. O sábio pai de Suzanne não aprovou o relacionamento e riu da ideia dela pedir para ele financiar a moradia da filha adolescente com alguém que ele acreditava ser um vagabundo. Pra ser honesto, é meio difícil culpar o cara. De onde eu venho, se você quer se mudar, trabalha, ganha dinheiro e compra um lugar, não pede aos pais para comprar um apartamento para você. Isso apenas mostra a mentalidade de Suzanne e os extremos insanos a que estava disposta para conseguir o que queria. Mas, enquanto o pai de Suzanne pode ter sido severo e um tanto antiquado, ele também queria garantir que seus filhos fossem cuidados. Isso o levou a criar um fundo fiduciário para Suzanne e provavelmente também para o irmão dela. Suzanne tinha direito a aproximadamente 20 milhões de libras, mas só receberia o valor após se formar na faculdade. Ele revelou isso para Suzanne por volta da época em que ela pediu um apartamento, pelo que eu entendi. Mas Suzanne, sendo egoísta, desempregada e vou dizer preguiçosa, não queria terminar a escola. Ela queria o que sentia ser seu por direito e queria agora. Para a alegria de Suzanne, ela estava prestes a realizar seu desejo, mas não como alguém imaginaria. Era a noite de Halloween de 2002. Suzanne saiu sorrateiramente de casa por volta das 9 da noite, desativando silenciosamente o alarme ao sair. Segundo entrevistas com investigadores, ela saiu escondida para encontrar o namorado em um motel próximo durante a noite, sem que os pais soubessem. Quando ela voltou para casa por volta das 4 da manhã, notou que a casa estava estranhamente silenciosa. Além disso, havia algo de errado. Ela logo notou que vários itens estavam fora do lugar. Papéis estavam espalhados pelo chão e pela biblioteca de seu pai. Mas ao se dirigir para o quarto de seus pais, ela sentiu um arrepio na espinha ao descobrir uma cena de crime de proporções desastrosas. Enquanto ela estava fora, a casa da família foi invadida sem deixar nenhum rastro. Eles saquearam o quarto de seus pais e tiraram a vida de ambos. A casa estava uma total bagunça. A cena do crime era repugnante, mas o pior era que não havia testemunhas. O alarme da casa não disparou, pois Susan o desativou para sair escondida com o namorado. Os perpetradores invadiram, roubaram tudo de valor que encontraram e fugiram na noite sem deixar qualquer vestígio de evidência. Ao chegarem mais tarde naquela manhã, os investigadores começaram a coletar pistas e tentar juntar o que havia acontecido no local. Mas o problema era que nada fazia sentido. Não encontraram nenhum ponto de entrada para os ladrões, indicando que provavelmente tinham uma chave ou a casa foi deixada destrancada. Dado o patrimônio líquido da família, é quase certo que a porta não foi deixada destrancada. Detetives de olhos aguçados também notaram que papéis foram encontrados por toda a casa, mas esses papéis não estavam em pilhas aleatórias nem foram jogados ao acaso. Parecia que eles haviam sido espalhados uniformemente por toda a casa, com o layout parecendo intencional, como se alguém estivesse tentando encenar a cena do crime. Para colocar de forma mais simples, a casa parecia uma cena de crime que você veria em um filme ou programa de televisão, não o que você esperaria de um crime no mundo real. Porém, o detalhe mais perturbador surgiu quando os detetives iniciaram as entrevistas com Suzanne e seu irmão sobre o que pode ter ocorrido naquela noite. Na entrevista, Suzanne pareceu fria e distante. Isso poderia ser explicado como choque pela perda repentina da família, mas não parecia ser o caso. Apenas um dia após o crime, Suzanne foi vista por policiais se divertindo com seu namorado na piscina da família, rindo e se divertindo muito. Poucos dias após o ocorrido, seus pais foram enterrados, como se nada tivesse acontecido. Na mesma tarde, ela saiu com vários amigos e deu uma festa para seu 19º aniversário. Essa não era uma garota que estava mascarando sua dor com álcool e amigos. Essa era uma garota que, de todas as maneiras, não poderia se importar menos que seus pais estivessem ausentes. Era extremamente fora do caráter e estranho para os investigadores. Isso provou que Suzanne estava tramando algo, mas o que era?
Devido ao comportamento estranho de Suzanne, a polícia começou a segui-la e a seu namorado. Vale ressaltar que Suzanne controlava totalmente as finanças da família, pois seu irmão era menor de idade. Essa garota de 19 anos aparentava ter milhões de dólares para gastar livremente, sem necessitar do fundo fiduciário ou terminar os estudos. Embora isso fosse ótimo para aprender tão jovem, não nega o fato de que seus pais agora estavam ausentes. Para qualquer pessoa normal, o dinheiro não importaria. A tristeza ofuscaria toda a alegria, que poderia ter vindo com o fato de se tornar um milionário de repente. Mas para Suzanne, não havia nada além de felicidade. Enquanto a polícia seguia Suzanne e seu namorado, eles notaram que o irmão do namorado dela havia recentemente comprado uma motocicleta incrivelmente cara. Embora isso não fosse particularmente preocupante, o que o tornava suspeito era o fato de que um garoto tão jovem conseguia pagar pela moto usando dinheiro vivo. Sem necessidade de financiamento, note-se, ele veio de uma família incrivelmente pobre. Isso foi a gota d'água para os investigadores. Eles sabiam que o jovem tinha ligações com a família de Susan e que grandes quantidades de dinheiro foram roubadas da casa da família poucos dias antes. Para a polícia, essas informações eram suficientes para justificar a prisão do jovem e levá-lo para interrogatório. Agora não sabemos ao certo o que aconteceu durante o interrogatório deste jovem. Tudo o que sabemos com certeza é que assim que ele foi detido, Suzanne e Daniel também foram presos. A polícia não sabia muita coisa com certeza, mas eles sabiam que algo não estava certo. Mas, felizmente, parece que eles tinham todas as informações de que precisavam, porque em questão de horas, os três jovens começaram a revelar a verdade sobre o que havia acontecido naquela noite. E era algo que amigos ou familiares jamais esperariam. Depois de conversar com Daniel e seu irmão mais novo, Suzanne percebeu que suas mãos estavam atadas. A polícia sabia que algo estava acontecendo e sabiam que ela estava envolvida de alguma forma. Isso a levou a finalmente revelar o que realmente aconteceu no Halloween. Suzanne sabia exatamente quem matou sua família porque ela testemunhou o crime. Suzanne ficou muito chateada com a rejeição de seu pai ao seu pedido para comprar um apartamento com o namorado. Ela estava disposta a tudo para conseguir o que desejava. Seus desejos egoístas não podiam ser contidos, não importava o custo. Com o passar do tempo, Suzanne elaborou um plano para assumir o controle total da herança da família, mas precisaria da ajuda do namorado para isso. Ela contou ao namorado sobre um plano que elaborou para enriquecerem. Ela prometeu incluir o namorado no negócio se ele a ajudasse a realizar seus sonhos. O namorado concordou, mas quis incluir seu irmão mais novo no plano como cúmplice, para garantir que tudo ocorresse sem problemas. Lembra que Suzanne afirmou ter saído escondida de casa naquela noite para passar a noite com o namorado em um motel? Isso era apenas parcialmente verdadeiro. Durante o interrogatório, a polícia conseguiu descobrir que Suzanne vinha trabalhando em um plano para acabar com a vida de seus pais por vários meses. Ela planejou que seu namorado e irmão mais novo entrassem sorrateiramente na casa à noite, matassem seus pais e fugissem. Então, na noite de Halloween, Suzanne esperou seus pais dormirem. Ela desativou o sistema de segurança da casa em silêncio, permitindo a entrada de seu namorado e irmão. Os irmãos correram para o andar de cima e emboscaram o casal adormecido, atacando-os com barras de metal e sacos plásticos. Enquanto isso, Suzanne esperava fora de alcance, aguardando silenciosamente o sinal do namorado que indicaria que o ato havia sido concluído. Depois disso, os três reviraram a casa da família e deixaram tudo em desordem, simulando um assalto. Logo após, Susan e Daniel fugiram do local e passaram a noite em um motel. O irmão de Daniel saiu para jogar videogames em um cybercafé. Por volta das 4 da manhã, Susan retornou para casa e simulou descobrir a cena do crime, acionando a polícia em seguida. Os três perpetradores foram julgados e considerados culpados, com Suzanne sendo sentenciada a 40 anos de prisão. Mas aqui está a coisa louca, ela nem sequer teve que cumprir metade de sua sentença. Em 2018, Suzanne estava elegível para liberdade condicional. Ela pediu a liberação, mas a justiça decidiu que não houve sinais de melhoria. Eles citaram seu egocentrismo e transtorno de personalidade narcisista como as razões para a decisão deles. Eles creem que essas características a levaram ao crime, então não a consideraram apta para a soltura. Mas ao longo dos próximos 5 anos, pareceu que tudo isso mudou.
Supostamente, claro, Suzanne passaria apenas 16 anos de uma sentença de 40 anos atrás das grades. Ela solicitou liberdade condicional novamente em 2023 e em 11 de janeiro foi libertada. Ela agora opera um estúdio de costura em São Paulo, recomeçando sua vida aos 39 anos. Se não bastasse ela ter sido libertada após apenas 16 anos, ela também tem direito aos 20 milhões de libras que o pai deixou para ela em contas bancárias no exterior. Apesar da apreensão dos demais ativos familiares, a herança dela ainda está disponível, contanto que conclua os estudos, o que supostamente fazia na prisão. Pelo que sei, a única coisa que ela fez na prisão foi se casar 2 vezes. Ela se casou com Sandra em 2014, mas se divorciaram em 2015. Em 2017, ela se casou novamente, mas divorciou-se em 2020. Atualmente, Suzanne parece ser uma mulher solteira. Seu estúdio e sua vida em geral estão indo muito bem. Embora isso possa ter sido um final feliz para Suzanne, se você me perguntar, é uma completa injustiça. Suzanne deveria ter sido presa pelo resto da vida, mas cumpriu apenas 16 anos, enquanto seus pais abriram mão do resto de suas vidas por ganância. Isso é uma tragédia em todos os sentidos da palavra por vários motivos, mas infelizmente é assim que é. Às vezes o vilão vence. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você quer ver mais documentários de crimes reais como este, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever. Se você quer ajudar a apoiar o canal, basta deixar um comentário abaixo. Qualquer comentário serve. Isso ajuda o canal muito mais do que você pode imaginar. Para ajudar financeiramente, clique no botão Join abaixo ou compre uma caneca de True Crime Stories no TykeKnots.com. Sou Ty Knots. Te vejo no próximo vídeo.